Hashem ordena a Abraham deixar seu pai e ir para Eretz Canaã. Enquanto Abraham e sua esposa Sarai viviam em Harã, eles ensinavam os outros sobre Hashem. Abraham ensinava os homens e Sarai as mulheres a acreditar em um único Deus que criara os céus e a terra. Hashem viu que não existia um tzadik como Abraham. Ele, portanto, decidiu tornar Abraham o pai de uma nação santa, o povo judeu. Ele disse a Abraham: Não é apropriado para você viver nessa terra profana, junto de seu pai e sua família que adora ídolos. Deixe esse lugar e vá para a terra que eu mostrarei a você. Porque a Hashem não disse a Abraham o nome da terra para onde ele queria que Abraham fosse, Eretz Canaã, que é o outro nome para Eretz Israel? Hashem estava testando Abraham. Ele escutaria Hashem e se mudaria para um lugar sem saber para onde estava indo? Hashem também não queria que o pai de Abraham, Terah, fosse junto com ele. Terah poderia querer se estabelecer em Eretz Israel juntamente com seu filho. Mas, como Abraham não sabia para onde estava indo, ele disse ao seu pai: Hashem me ordenou a viajar para o fim do mundo. Quando Terah ouviu isso, ele preferiu permanecer em Harã. Abraham disse a Sarai: Não nos atrasemos nenhum dia, partiremos imediatamente. Abraham levou junto com ele seu sobrinho Lot, filho de Harã, irmão de Sarai. Ele era órfão e vivia com eles. Muitas das pessoas a quem Abraham e Sarai ensinaram a acreditar em Hashem também decidiram acompanhá-los em sua viagem. Hashem enviou nuvens à frente de Abraham e sua família para mostrar o caminho que ele queria que seguissem. Abraham viaja de Eretz Canaã para o Egito. Logo depois que Abraham, Sarai e sua família chegaram em Eretz Canaã, a chuva parou de cair. As sementes pararam de crescer. Logo não havia frutas, nem vegetais, e mais nenhum grão. As pessoas ficaram mais famintas a cada dia. Hashem causou essa fome para dar a Abraham um novo teste. Iria ele agora reclamar? Isso não é justo. Primeiro Hashem me mandou para Eretz Canaã e agora eu não tenho nada para comer aqui. Mas Abraham nunca reclamava. Ele tinha certeza de que tudo que Hashem faz tem uma boa razão. Abraham disse a Sarai: Vamos para o Egito. Lá há bastante comida. Mesmo quando não chove, o rio Nilo irriga a terra. Mas algo incomodava Abraham. Ele disse: Eu me sinto mal de ter que ir para o Egito. Normalmente convidamos pessoas para a nossa casa, oferecemos-lhes uma refeição, e quando elas querem nos agradecer, explicamos que é Hashem quem provê a comida a todos. Desse modo, nós ensinamos as pessoas. Mas o Egito é um país muito rico. As pessoas não precisam de nossa comida. Eu tenho medo que não conseguiremos mais ensinar as pessoas sobre Hashem. No entanto, Abraham não tinha outra escolha senão viajar para o Egito. Quando Abraham, Sara e Lot se aproximaram da fronteira do Egito, Abraham disse: Os egípcios são pessoas perversas. Quando veem uma mulher casada muito bonita, eles matam seu marido e a tomam como esposa. Sarai, por favor, diga a todos que você é minha irmã. Assim eles não me matarão. Isso não é uma mentira porque você é neta de meu pai, e uma neta é considerada uma filha. Como um cuidado adicional, Abraham escondeu Sarai em uma grande caixa. Ele esperava que não a descobrisse. Mas os oficiais do rei que cuidavam da fronteira abriram a caixa e encontraram Sarai. Eles mandaram uma mensagem a Faraó. Uma bela mulher chegou aqui juntamente com seu irmão. O faraó enviou seus soldados para trazer Sarai para o palácio. O faraó disse a Sarai: Você se tornará minha esposa. Ao irmão de Sarai, Abraham, o faraó deu muitos presentes para que ele concordasse em lhe entregar Sarai. Sarai disse ao faraó: Eu sou uma mulher casada, você não pode me manter em seu palácio. Devolva-me a Abraham. Mas o faraó não lhe deu ouvidos. Sarai ficou com muito medo e rezou para Hashem ajudá-la. Hashem enviou um anjo para proteger Sarai. Cada vez que Sarai ordenava ao anjo: Golpeie o faraó, o anjo o castigava. O faraó foi afligido por 10 tipos diferentes de pragas. Hashem também atingiu toda a família de Faraó com pragas. Similarmente, Hashem castigaria mais tarde o faraó que oprimiu Bnei Israel com 10 pragas. O faraó sofreu muito com as pragas. Agora ele percebeu que Sarai era uma mulher muito justa, uma tzadeket, e que estava sob a proteção de Hashem. Ele enviou uma mensagem a Abraham. Tudo isso é culpa sua. Por que você não me disse que essa mulher é sua esposa? Agora pegue-a de volta e saiam do país imediatamente.
antes que alguém mais queira fazer mal a ela. O faraó estava tão assombrado com a grandeza de Abraham e Sarai que enviou junto com eles a sua filha Agar para servir a Sarai e aprender o seu modo de vida. O faraó deu a Abraham e Sarai presentes muito caros. Ele também ordenou que seus soldados os acompanhassem até a fronteira do Egito. Isso era algo inédito. Os egípcios mal podiam acreditar. Seu rei realmente libertara uma mulher que ele queria para si e não matara o marido dela. Isso jamais tinha acontecido. Agora todo mundo entendia que Abraham era um grande tzadik e Sarai uma tzadeket. Hashem os protegia. Ninguém, nem mesmo um rei, poderia lhes fazer mal. Hashem fez toda a história acontecer para que Abraham e Sarai se tornassem conhecidos como os amigos especiais de Hashem. A viagem de Abraham e Sarai ao Egito também fez com que Agar se juntasse a eles. Abraham se separa de Ló e Ló se estabelece em Sodoma. Abraham era um homem muito rico porque Hashem o abençoara. Ele possuía muitos bois e ovelhas e também muito ouro e prata. Um sobrinho de Abraham, Ló, que viajava com eles, também tinha grandes riquezas. Não que fosse um tzadik, mas porque permaneceu junto do tzadik Abraham. Então, uma briga ocorreu entre os pastores de Abraham e de Ló. Abraham costumava ordenar aos seus pastores: nunca deixem meus animais entrarem nos campos de outras pessoas. Se meus animais pastarem nesses campos, eu estarei roubando o pasto dos outros. Mesmo que Hashem tenha prometido que toda a terra de Eretz Canaã um dia pertencerá aos meus descendentes, ela ainda não é minha de fato. Assim, os pastores de Abraham amordaçavam todos os animais sempre que passavam por campos que não pertenciam a Abraham. Eles ordenavam aos pastores de Ló fazer o mesmo. Mas os pastores de Ló não amordaçavam seus animais. Eles falavam: muito em breve a terra pertencerá a Ló, já que Abraham não tem filhos. E assim eles permitiam que os animais de Ló pastassem nos campos de outras pessoas. Os pastores de Abraham sempre argumentavam que eles estavam errados, e os pastores de Ló sempre argumentavam de volta. Abraham disse a Ló: não é bom que nós briguemos. As pessoas dirão: Abraham e Ló são parentes e não vivem em paz. Portanto, é melhor que nos separemos. Você pode escolher se prefere se estabelecer ao sul ou ao norte da terra. Se você for para o norte, eu irei para o sul, e se você for para o sul, eu irei para o norte. Você não precisa temer que estarei muito longe para ajudá-lo. Caso você precise de mim, eu ficarei próximo o suficiente para vir em sua ajuda. Ló decidiu se estabelecer na cidade de Sodoma. Sedom e suas 4 cidades vizinhas ficavam localizadas em margens de rios. Seu solo era, portanto, muito bem irrigado, e havia excelentes pastos para o gado de Ló. A decisão de Ló foi um erro, porque as pessoas de Sedom eram as piores de toda a terra de Canaã. Elas roubavam e matavam. Naquela época, o maior insulto que você poderia dirigir a alguém era chamá-lo de Sedomita. Ló cometeu 2 erros. Número 1, ele deixou Tzadik Abraham. Número 2, estabeleceu-se entre os Rechaim. Ló ignorou a falta de caráter dos Sedomitas porque ele achava que em Sedom ele se tornaria ainda mais rico. Mas no final ele perdeu tudo, como nós logo veremos. Abraham vence uma guerra contra 4 reis. Na época de Pessah, era época de Pessah e Abraham estava assando matzot. Embora a Torá tenha sido dada somente depois da época de Abraham, Abraham cumpria todas as mitzvot da Torá. De repente ele viu um gigante correndo em direção à sua tenda. Era Og, o único gigante que ainda estava vivo desde antes do Malbul, o dilúvio. Og disse a Abraham: estou vindo diretamente do campo de batalha. Deixe-me contar o que aconteceu. O rei de Sedom e mais 4 reis se rebelaram contra o poderoso rei Kedor-Laomer, depois de lhe servirem por 12 anos. Kedor-Laomer chamou outros 3 reis para ajudá-lo na guerra contra os 5 reis rebeldes. Kedor-Laomer e seus 3 aliados ganharam a guerra. Eles tomaram todo o povo de Sedom como prisioneiros, e seu sobrinho Ló está entre eles.
Então Kedor-Laomer e suas tropas viajaram para o norte. O gigante Og pensou: eu quero que Abraham tente salvar seu sobrinho Ló das mãos dos 4 reis. Os 4 reis certamente matarão Abraham em batalha. Então eu tomarei sua esposa Sarai. Abraham pensou: Ló está em perigo. Eu prepararei uma grande quantia de dinheiro. Talvez eu consiga resgatá-lo. Do contrário, lutarei para poder resgatá-lo. Abraham reuniu seus alunos e servos. Juntos eles somavam 318 pessoas. Ele anunciou: eu irei ajudar Ló, que está preso. Quem não tiver medo, junte-se a mim. Abraham tinha 3 alunos que eram príncipes emoritas: Aner, Esrol e Manré. Eles se ofereceram: nós cuidaremos de suas posses enquanto você estiver fora. Os 4 reis já tinham avançado bastante em direção ao norte, até a Síria. Mas Hashem, miraculosamente, encurtou o caminho para Abraham e seus homens. O exército de Kedor-Laomer era imenso. Havia milhares e milhares de soldados. Abraham não se atreveria a atacá-los. Mas quando ele olhou para cima, ele viu que a Shekinah e as hostes celestiais estavam ao seu lado para ajudá-lo. Com a ajuda de Hashem, Abraham, seu servo Eliezer e o restante de seus homens derrotaram miraculosamente os 4 poderosos reis e seus exércitos. Abraham resgatou Ló e todos os prisioneiros. Dentre os reis inimigos que Abraham matou também estava Nimrod, que havia jogado Abraham na fornalha. Shem, também conhecido como Malquisedeque, recebe Abraham. Abraham se recusa a pegar qualquer espólio da guerra. O filho de Noah, Shem, ainda vivia. Ele era um tzadik que sempre servia a Hashem. Ele se mudara para Jerusalém, naquela época se chamava de Shalem, e ali oferecia regularmente sacrifícios a Hashem. Ele era conhecido como Malquisedeque, que significa rei justo, e que também quer dizer rei da cidade da justiça. Malquisedeque escutou sobre a vitória miraculosa de Abraham sobre os 4 reis. E quando Abraham retornava da guerra e se aproximava de Jerusalém, Malquisedeque saiu para recebê-lo e louvar a Hashem. Ele trouxe consigo pão e vinho para alimentar o exército cansado e faminto de Abraham. O rei de Sedom também saiu ao encontro de Abraham. Ele disse a Abraham: todo o nosso dinheiro que você tomou de volta de nossos inimigos pertence a você. Por favor, apenas me devolva os prisioneiros que você libertou. Abraham levantou suas mãos a Hashem e exclamou: eu juro que não tocarei em nenhum espólio dessa guerra. Hashem prometeu me abençoar com riquezas e ele já cumpriu sua promessa. Eu tenho muito gado, ouro e prata. E se eu pegar seu dinheiro, você irá pensar: eu fiz de Abraham um homem rico. 1/10 do dinheiro eu dei a Malquisedeque, que é o Cohen de Hashem. Outro 10 eu darei aos homens que me ajudaram, e também a Aner, Esrol e Manre, que cuidaram das minhas posses. Para mim, eu não quero nada dos seus pertences, nem mesmo um simples pedaço de linha ou um cadarço. O Midrash explica: Hashem recompensa Abraham. Hashem disse: Abraham, todo o espólio da guerra pertence de fato a você, mas você está satisfeito com o que já tem. Eu recompensarei você. Você disse: não quero nada, nem um pedaço de linha ou um cadarço. Como recompensa, eu darei aos seus descendentes a mitzvah do tzitzit, que tem 4 fios duplos em cada canto. Por suas palavras, nem um cadarço, eu os recompensarei com a mitzvah de halitzah, pela qual a mulher deverá desamarrar o cadarço de seu cunhado. Nós veremos que Abraham não foi prejudicado em nada ao recusar todo o dinheiro que o rei de Sedom lhe oferecera. Hashem recompensou seus descendentes com 2 mitzvot. Além disso, Hashem deu mais tarde a Abraham bênçãos ainda maiores. Hashem promete a Abraham que seus descendentes serão tantos quanto as estrelas. Depois de ganhar a guerra contra os 4 reis, Abraham ficou preocupado. Talvez os amigos daqueles reis poderosos se juntarão contra mim e me atacarão. Mas Hashem lhe assegurou:
Abraham, mesmo que todos os seus inimigos se unam contra você, eu o protegerei. Abraham também estava preocupado com outra coisa. Talvez eu tenha esgotado toda a recompensa que me caiba no Olam Rabá, porque Hashem realizou milagres tão grandes para mim. Hashem lhe garantiu: você ainda tem uma grande recompensa à sua espera no Olam Rabá. Abraham então rezou: Hashem, o Senhor foi tão generoso em realizar milagres para mim durante a guerra. Eu também sei que o Senhor preparou ainda mais bênçãos para mim. Mas o que eu tenho delas? Eu não tenho nenhum filho para continuar a ensinar as pessoas sobre o Senhor depois que eu morrer. Apenas haverá meu servo Eliezer para continuar meu trabalho. Não se preocupe, Hashem consolou Abraham. Você terá um filho. Hashem levou Abraham para fora da tenda. Olhe para o céu, ele ordenou. Abraham viu uma grande estrela brilhando no céu. Essa estrela representa você, Hashem lhe disse. Você é como uma grande estrela que ilumina o mundo. Agora olhe novamente. Abraham viu duas estrelas. Essas duas estrelas, uma é você e a outra o seu filho, Hashem disse. Quando Abraham olhou de novo, ele viu que apareceram três estrelas. Elas representam você, seu filho e seu neto, Hashem disse. Ao olhar novamente para o céu, havia 12 estrelas. Haverá 12 tribos, Hashem lhe explicou. De repente apareceram 70 estrelas. Você terá 70 descendentes viajando para o Egito, Hashem lhe anunciou. Então todo o céu ficou coberto de estrelas, de uma ponta à outra. Tantos assim serão seus descendentes, Hashem prometeu a Abraham. Eles serão tantos que serão incontáveis. Brit Ben Habetarim, Hashem promete a Abraham que seus descendentes herdarão Eretz Canaã. Hashem também prometeu a Abraham: seus filhos herdarão a terra de Canaã, Eretz Israel. Por favor, Hashem, pediu Abraham, dê-me um sinal de que isso realmente acontecerá. Hashem respondeu: eu farei um pacto com você como um sinal. Naquela época, as pessoas faziam um pacto cortando animais e andando por entre os pedaços. Essa era uma maneira de dizer: se eu não cumprir minha parte no acordo, eu mereço ser cortado em pedaços como esses animais. Hashem ordenou a Abraham: pegue 3 bezerros, 3 cabras, 3 carneiros, um pombo e uma pomba. Abraham assim o fez. Então ele cortou cada animal em 2 partes, exceto os pássaros, que Hashem ordenou-lhe não cortar. Abraham arrumou os pedaços em 2 filas. Quando ele acabou, grandes pássaros predadores desceram do céu e tentaram devorar os pedaços de carne. Abraham os afugentou. Esse era um sinal. No futuro, os idólatras, que são comparados a pássaros predadores, tentariam destruir os descendentes de Abraham, o povo judeu. Mas Hashem salvaria os judeus pelo mérito de seu grande patriarca Abraham. Então Hashem fez Abraham cair em um sono profundo e lhe enviou um sonho profético. Abraham sentiu um grande temor e uma grande escuridão baixando sobre ele. Este era um sinal de que Hashem traria dificuldades sobre seus descendentes, os judeus. Hashem antecipou para Abraham: saiba que seus descendentes não conquistarão Eretz Canaã imediatamente. Primeiro eu os exilarei para terras estranhas, onde permanecerão por muitos anos. Eles se tornarão escravos no Egito e eles serão afligidos. Então eu punirei aqueles que os oprimiram. Hashem fez uma alusão a muitas pragas que ele mandaria sobre o Egito. E os judeus sairão com grandes fortunas. Finalmente os judeus retornarão para Eretz Canaã. Eles expulsarão as nações que vivem em Eretz Canaã, e eles herdarão a terra. Enquanto Abraão sonhava tudo isso, o sol se pôs. Hashem fez descer uma pesada escuridão. Abraham viu uma fornalha fumegante e uma chama ardente passando por entre os pedaços dos animais. A fumaça e a chama eram os mensageiros de Hashem. Quando eles passavam por entre os pedaços, era como se Hashem, ele próprio, estivesse andando por entre os pedaços, e dessa forma estabelecendo o pacto com Abraham. A fornalha fumegante também era um sinal de que todas as nações que oprimissem os judeus seriam atiradas por Hashem em uma fornalha ardente no Guerrinom.
E foi assim que Hashem fez um pacto com Avraham, prometendo-lhe que seus filhos receberiam Eretz Israel. Esse pacto é conhecido como Brit Ben Habetarim, o pacto entre as partes, dos animais. Avraham se casa com Agar. Ela dá à luz a Ismael. Sarai não tivera filhos durante todos os anos de seu casamento com Avraham. Ela disse a ele: Case-se com minha serva Agar. Talvez Hashem se apiede de mim, porque deixei você se casar com outra mulher e ele me deu um filho. Agar não foi sempre uma serva. Na verdade, ela era uma princesa egípcia. Mas quando seu pai, o faraó, viu os grandes milagres que Hashem realizou para Avraham e Sarai, ele disse: É melhor para minha filha ser uma serva desses grandes sadiquim do que uma princesa no Egito. Enquanto Agar servia a Sarai, Sarai lhe ensinava como servir a Hashem. Avraham sabia que Sarai falava com Ruach HaKodesh. Ele disse: Eu escutarei você e me casarei com Agar. Depois que Agar se casou com Avraham, ela ficou grávida. Ela se tornou orgulhosa. Quando Agar conversava com as pessoas, ela insultava Sarai zombando dela. Sarai não é realmente uma tzadeket. Se ela fosse, por que Hashem não lhe dá filhos? Sarai puniu Agar por essas palavras tão arrogantes. Ela fez Agar trabalhar duro. Assim, Agar fugiu para bem longe de Sarai, para o deserto. Mas Hashem enviou um anjo para ordenar a Agar: Volte para Sarai e obedeça a ela. Hashem ouviu que você está infeliz, e ele lhe dará um filho. Chame-o de Ismael. Ele será um homem rude que viverá no deserto, e será o patriarca de uma grande nação. Agar agradeceu a Hashem. Abençoado seja o Senhor Hashem, que viu minha tristeza. Agar voltou para a tenda de Avraham. Ela deu à luz a um filho, a quem Avraham chamou de Ismael. Ele se tornou o patriarca de todas as nações árabes. Hashem ordena a Avraham sobre Amilá. Quando Avraham estava com 99 anos, Hashem disse a Avraham: Eu quero que você faça Milá. Será um sinal em seu corpo de que você serve a mim. De agora em diante, seus descendentes, os judeus, farão Milá em seus filhos quando estes estiverem com 8 dias de vida. Qual a diferença entre a mitzvah de Milá e as outras mitzvot? As outras mitzvot, como o tzitzit ou tefilim, são cumpridas pelos judeus em certos momentos. Mas a mitzvah da Milá permanece com ele dia e noite e durante toda a sua vida. Ele nunca pode se desfazer dela. Hashem anunciou a Avraham: Você não mais será chamado de Avraham, mas de Abraham. Avraham significa que você é o pai de Aram, um lugar onde nasceu. Agora eu faço de você Abraão, que quer dizer o pai de muitas nações. O nome de Sarai também mudará. De agora em diante ela se chamará Sara, que quer dizer rainha sobre o mundo inteiro. Assim como você é rei sobre o mundo, também ela é a rainha sobre o mundo. Embora Sarai seja muito velha para ter uma criança, ela dará à luz a um filho quando tiver seu novo nome, Sara. Avraham riu de alegria com a boa notícia. Hashem disse a Avraham: Você chamará seu filho de Isaac, porque você riu e se alegrou. Todas as outras pessoas também rirão e se alegrarão com o nascimento dele. Abraão não atrasou a mitzvah. No mesmo dia que Hashem falou com ele, Abraão realizou a milá em si mesmo. Também naquele dia ele fez a milá em Ismael, que tinha 13 anos. Abraão também fez naquele mesmo dia a milá nos 318 membros de sua casa. Essa foi uma tarefa extraordinária, mas Hashem deu forças a Abraão para realizá-la. Uma história. Como o pai de Rabi Yehudá Hanassi estava pronto para sacrificar sua vida pela mitzvah da Milá. Certa vez o governo romano decretou: nenhum judeu pode mais fazer Milá em seu filho. Naquela época nasceu um menino em Eretz Israel. Ele foi chamado de Yehudá. Seu pai era um dos líderes do povo judeu. O pai disse: Hashem nos ordenou a realizar Brit Milá. O perverso imperador romano ordenou o oposto. A quem devo obedecer? A Hashem ou ao imperador?
Eu não desprezarei as ordens de Hashem por causa do imperador. No 8º dia depois do nascimento de seu novo bebê, o pai o circuncidou secretamente. Mas o segredo não foi guardado por todo mundo. Algumas pessoas contaram ao governador da cidade. O governador chamou o pai de Yehudá e lhe disse rispidamente: Ouvi falar que você circuncidou seu filho. Como ousa desafiar as ordens do imperador? O pai de Yehudá respondeu: Eu fiz o que Hashem nos ordenou. O governador disse: Eu sei que você é um homem importante, um líder do povo judeu. No entanto, nem mesmo você pode desobedecer ao imperador. Você será castigado. Qual será o meu castigo? Perguntou o pai de Yehudá. Não sou eu quem decidirá, respondeu o governador. Eu irei até o imperador em Roma e contarei sobre o que você fez. Você, sua esposa e seu filho também irão para lá, e ele julgará vocês. Com o coração pesado, os pais de Yehudá se puseram a caminho com seu pequeno bebê. Eles rezaram para Hashem para que o imperador poupasse suas vidas. Na noite anterior à chegada deles em Roma, eles pararam na hospedaria de um não-judeu. A esposa do dono também acabara de ter um filho, um menino. Ela começou a conversar com a mãe de Yehudá. Por que você não parece feliz com seu novo bebê? Vejo que você suspira e tem uma expressão triste o tempo todo. Nós estamos com muito medo, explicou a mãe de Yehudá. O imperador poderá nos matar porque circuncidamos nosso bebê apesar da proibição dele. A esposa do estalajadeiro era uma mulher muito distinta. Ela fez um sinal para a mãe de Yehudá para acompanhá-la até um quarto onde ninguém poderia ouvi-las. Ali ela sussurrou: Vamos trocar os bebês. Você pode mostrar o meu para o imperador. Meu bebê não está circuncidado. A mãe de Yehudá concordou e levou o bebê não-judeu para o palácio. Quando o bebê sentiu fome no caminho, ela o amamentou. O governador estava no palácio do imperador. Ele explicou ao imperador: Aqui está o judeu que ignorou suas ordens, majestade. Ele circuncidou seu filho. O imperador ficou furioso. Dê o bebê aos servos. Ele ordenou. O bebê foi examinado, mas, para a surpresa de todos, ele não tinha milá. O governador, que acusou aos pais de Yehudá, quase desmaiou. Eu juro que essa criança foi circuncidada, Sua Majestade, ele exclamou. Isso deve ser um dos seus milagres. O Deus deles realiza milagres quando eles rezam para ele. O imperador ficou muito irritado com o governador, que ridicularizou na frente de toda a corte. Eu cortarei sua cabeça por falar mentiras, ele gritou. E quanto a esses judeus, deixe que eles circuncidem seus filhos, se assim desejarem. Meu decreto está abolido. Com imensa gratidão a Hashem, os pais de Yehudá deixaram o palácio. Na hospedaria, os bebês foram novamente trocados. A esposa do estalajadeiro disse à mãe de Yehudá: Eu quero que nossos filhos sejam amigos quando crescerem, porque Deus realizou um milagre para você através do meu filho. Vocês sabem quem Yehudá se tornou quando cresceu? O santo Rabi Yehudá Hanassi, o presidente do Sanhedrin e editor da Mishnah. E o que aconteceu com o filho do estalajadeiro? Porque ele foi amamentado com o leite da mãe de Yehudá, Hashem lhe concedeu grandeza nesse mundo e no próximo. Ele mais tarde se tornou imperador romano Antoninus, que foi um grande amigo de Rabi Yehudá Hanassi e protegeu os judeus. Tal como o pai de Rabi Yehudá Hanassi, muitos judeus em gerações posteriores arriscaram suas vidas para realizar milagres em seus filhos. Na época dos Hashmonaim, quando ocorreu o milagre de Hanukkah, os gregos também proibiram a Brit Milá. Eles matavam as mães cujos bebês eram circuncidados. No entanto, muitos pais e mães judeus continuaram circuncidando seus filhos. Até recentemente, Milá era proibido na Rússia, mas mesmo assim era realizado em segredo. Nosso povo sempre esteve e sempre estará pronto para arriscar sua vida para cumprir as mitzvot de Hashem.